E cada vez mais eu fico pensando nessa geração. A geração de vocês é uma geração com muitas foibles, idiosincrasias, tá? Vocês passaram pela morte antes da medicina, na pandemia. Vocês passaram agora por uma enchente. E muitos de vocês não estavam preparados, até pela idade, talvez nenhuma geração tivesse, para passar por tudo isso. E a gente tem encontros quinzenais que vão começar na primeira semana de junho, para vocês chorarem aqui, desabafarem. Todas as quinzenas, nas quartas-feiras, 6h30, as Cologés vêm chorar, a Mirella veio, a Jamile veio, os olhinhos azuis, tudo. E né, o Dani falando da impotência dele, tudo. E aí, a melhor, né, Dani? E Viagra, tudo. E o que acontece? Eu fico pensando nessa geração, em como reage, tá? É uma geração que, por exemplo, alguns pegaram a pandemia e disseram, bom, eu já sei, eu não tenho obrigação de passar em medicina. Eu já tenho até um motivo para não passar, houve uma pandemia. Agora eu tenho um outro motivo para não passar, houve uma enchente. Eu tenho um outro motivo, meus pais se divorciaram. Eu tenho um outro motivo, minha bisavó está doente. Ah não, é que eu não consigo estudar. Então tu está com um álibi pronto para não passar de novo. É mais fácil do que enfrentar um vestibular para medicina. E aí eu fico pensando, pessoal, todos nós, a gente sofreu vendo essas pessoas sendo afogadas, a cena do cavalo. Todos nós sofremos, mas a gente não vai deixar de trabalhar, de estudar. A gente vai ajudar como a gente pode, com pixies, com roupas, com doações. Mas daí a dizer que isso aí vai transformar sempre num motivo para não passar, eu fico preocupado com essa geração, porque eu vi o que aconteceu com essa geração na pandemia. E aí eu fiquei pensando, uma aluna que teve câncer de ovário, ela não disse assim, ó, eu já tenho um motivo para não passar. Ela não fez que nem alguns, eu já sei por que eu não vou passar. Estamos numa pandemia, o colégio estava fraco. As aulas foram EAD, todo mundo colou, minha avó tá doente, meus pais estão se divorciando. E ela não pensou assim, eu já tenho uma razão para não passar em medicina, eu tenho um câncer de ovário. E aí eu fiquei pensando, poxa, essa guria pode ajudar tanta gente. O Bernardo não ficou pensando assim, putz, as aulas todo mundo colou lá na internet durante a pandemia. Ele não pensou assim, ele passou direto. E isso não foi uma desculpa, porque um dia os pais de vocês não vão estar aqui, e aí ele vai fazer as coisas por vocês. Ele vai ser uma desculpa sempre, porque a geração Nutella, eu estou sensível, a pandemia me atingiu, eu estou sensível, não quero produzir. Tá, mas então os pais vão ter que produzir até os 200 anos, porque a Nutella não pode faltar, o sushi não pode faltar, o churrasco não pode faltar, financiar os professores de grupos não pode faltar. Mas vocês têm pena da mãe, a mãe não consegue pagar todos os grupos de estudo. Ou do pai. Só que quando a mãe está trabalhando, ela está negando o que está acontecendo na inundação, ou o pai. Então que saída ela tem? Porque no dia seguinte vai perguntar, mãe, cadê a Nutella? Não comprou. No momento que vocês ouvirem a Júlia, ou ouvirem o Bernardo, vocês vão ver em primeiro lugar que esses caras não são anormais. Em QI. O Vitor Olaves eu nem vou comentar, porque todo mundo conhece a história do Vitor Olaves. Segundo dia do vestibular da URGS, Bernardo, ele é pior do que tu, Vitor Olaves. Ele ia largar a prova da URGS. Eu não deixei o segundo lugar da URGS revisão. Ele ia largar achando que se ralou em inglês e física. Aliás, hoje eu perguntei, né, em aula, né, você estava aqui, né, quais são as matérias que mais vão exigir psicológico de vocês? Vocês falaram inglês e física. Ele ia largar por causa de inglês e física 2019, porque ele achou que tinha se ralado, mas ele não tinha conferido o gabarito. Ele tinha feito 24 e 23, mas ele ia largar se ele não tivesse conversado comigo. Esse nenê aqui marcou um MPM comigo, dizendo assim, prof, o que tu acha de eu focar no Enem? Eu não gosto muito do Enem, óbvio, né? Todo grande aluno odeia o Enem. Todo grande aluno é conteudista, ele vai odiar o Enem. Agora, odiar o Enem é uma coisa. Escolher não passar pelo Enem quase não tem justificativa. Tu pode escolher não passar pela URGS, porque tu é muito, muito fraco, tu tá no colégio, o colégio foi horrível, e tu tá num ano em que tu não vai conseguir evoluir o suficiente. Bom, aí até tem alguns que escolhem essa estratégia de não passar pela URGS e apostar todas as fichas no Enem. Embora a MPM, ela aposte nos dois, né? Vocês acham que os que passam direto no colégio são robôs superdotados, que nasceram com neurônios diferentes? Só que assim, o Bernardo ia largar no nível. Tava quase mesmo. Eu falei, tu tá louco, cara? Em 6 meses tu vai fazendo simulados. Farinzena ia largar, primeira da fundação e segunda da URGS. Vitor Olaves ia largar. Então eles são humanos como vocês. E o QI deles, em geral, não é diferente do próprio Bestete. O que eles têm que sobra, abunda, se chama QE, para quem não deu o Goleman, que é a inteligência emocional. É aquele aluno que ele sabe que ele tem que sobreviver. Ele vai ajudar do jeito que ele pode. Mas ele não entra em depressão, ele não joga toalha, ele não larga, ele não inventa desculpas, ele não cria um surto, ele não somatiza, tá? Não é que vocês criem de propósito, mas ele não somatiza um surto de diarreia no vestibular. Porque ele sabe que ninguém vai fazer um dia isso por ele, os pais não vão estar ali sempre.
tá? Porque muitos de vocês acham que os pais de vocês são vitalícios. Mas vocês têm que aprender que não são. Ah, eu não vou negar. Se eu não fizer alguma coisa, eu vou estar em negação. Tá, então por que tu tá vendo série? É um direito teu, não tem nada de errado em ver série. A gente não tem direito de ver série no momento angustiante também. Você já ajudou, já fez pix, já fez doações. Então, às vezes, vocês parecem meio incoerentes, tá vendo? Por isso vocês choram, pedem conselhos, o pessoal do espanhol também pede conselho pra mim. E quando eu pensei nisso, nesses primeiros lugares, e dizer pra vocês que todos eles ou pensaram em largar ou choraram, é pra mostrar que eles não são diferentes de vocês. A Júlia é uma curiosidade pra mim, não, sério, tá? Porque tu vê alguém com câncer de ovário, essa pessoa ela tá simplesmente dizendo pra ti, olha aqui, ó, tu tá com pena da tua mãe, do teu pai, quer que eles trabalhem só até os 80 e não até os 180, tu vai fazer alguma coisa. Eu só quero mostrar que o QE é que está decidindo as vagas, tá? É esse aluno que aprende a não inventar desculpas ou álibis para tudo. Porque ninguém tinha mais desculpas para não passar do que a Júlia. E ela é um exemplo de, deixei ali, tenacity, né? Que é o que o Bernardo tem. Hoje eu perguntei quem é que tem mais chances de passar, quem é um pouco fora da curva ou quem tem tenacity. Quem tem tenacity tem mais chances de passar do que quem é um pouco fora da curva de inteligência. Porque se tu pegar os 98% da lição da medicina da URSS é tenacity. É aquele aluno que está nervoso, está angustiado com a enchente, está sofrendo, como todos nós, mas no momento em que ele não tinha mais alguma roupa para doar, ou algum pix, ou alguma coisa, ele foi estudar. Ou ele até viu uma série sem se culpar, sem achar que estava negando só porque estava vendo a série, mas depois ele foi estudar. Mesmo sem muita vontade, mas ele foi estudar. Senão ele é igual aos outros. 10 pais por ano se divorciam. Não pode usar um divórcio como motivo para não passar. Eu tive uma aluna que perdeu uma mãe e uma avó num acidente de trânsito e o pai não existia na vida dela. Desde os 4 anos. Quem é que ia ajudar ela? E nem sempre vai ter um Léo ali para falar pro Vitor Lares não largar. Ou se o Bernardo não tivesse me falado, como é que eu ia saber que ele queria largar o URGS e investir tudo no Neném? No final ele queria o URGS, né? Que é o URGS. E se ele não fosse falar? Tá? E eu me lembro do Luquinha me pedindo conselhos, né? Sempre depois das aulas ele pedia esses conselhos, na dele, secreto, discreto. Quando era a maior nota de simulado ele não falava para a torcida do Flamengo. Na dele, pé no chão, humildade, humildade. Não se achava superior. E eu me lembro que eu dava uns conselhos para eles. Eu chegava assim, ó, até o 2º ano, né? 3º ano. Medicina é um sonho para ti? É. Por quê? Ah, porque olha aqui, ó, com 4 anos eu ganhei esse avental aqui porque eu já usava um estetoscópio. E aqui tá escrito Henrique Pereira. Tá bordado aqui. Ah, mas isso não é um sonho. Por que é um sonho? Vocês já comeram sonho? Tá? Sonho é bom, mas por exemplo, quindim eu acho um doce bem mais gostoso. Tanto a parte de cima, que é mole, quanto a de baixo. E eu chegava pra eles e dizia, olha, tu, desculpa, mas tu não tens um sonho de ser médica. Tu tens um quindim. É que tu tá confundindo porque os dois são doces. Tu tens um quindim. Porque desde que eu te conheci, tu nunca mostraste que é um sonho. Porque quando a gente tem um sonho, a gente come grama! Grama! A gente estuda fazendo quimioterapia. Entenderam? Não é bonitinho, é o meu sonho. Tá bordado aqui, meu nome. Não, quando a gente tem um sonho, é sonho. Às vezes, pessoal, e esses alunos me lembraram disso. Léo, eu nunca me esqueço. Realmente eu tratava a medicina como um quindim, não era um sonho. Caiu a ficha quando eu comecei a tratar como um sonho. Eu tinha que comer grama porque eu vi que tinha muita gente boa competindo comigo. Então, vocês falam muito bonitinho que é um sonho. Muito bonitinho. Aí vocês fazem as NPMs que todo mundo sai feliz, todo mundo chega assustado, sai feliz. E não consegue cumprir a carga semanal. Veja, não é cumprir a NPM, é cumprir a carga semanal. E vocês chamam de sonho quando o outro trabalha no hospital e tem que estudar. O outro tem que se sustentar sozinho. E vocês chamam de sonho, vocês só tem que estudar. E uma outra lá que caiu o gesso estudando. Mostrou lá o gesso todo caído. E essa história do sonho do quindim, que eu resgatei depois de 20 e poucos anos, pensa, reflete se tu tá tratando a medicina como um sonho ou se não é um quindim. Porque a gente pode confundir pelo gosto. Só lembra de uma coisa, se tu quiser chamar de sonho, não adianta o avental tá bordadinho. Tem que comer grama. Tem que estudar às vezes sem vontade. Mas a gente come grama quando a gente tem um sonho. Por isso que existe a MPN, para obrigar as pessoas a estudar o que não gostam. Porque tinha gente que só estudava o que gosta. O cara não gosta de física, não estava física. Todo mundo tem uma luta, estava física. Fez um em física. Fiz a MPN dela agora. Como é que foram as notas? 12, 11, 10, 13, 12, 14, 1. Por quê? Porque ela não tinha MPN, então ela fugia da física. É mais fácil fugir da responsabilidade. Não tinha estrutura, organização, disciplina, não tinha hora. Ela não ia estudar uma coisa que ela detestava. Então, pessoal, as estrelas hoje são Bernardo Madeira de Fantal e Júlia Menezes, tá? Então agora eu quero que vocês, primeiro, que vocês escutem tudo que eles têm para falar. Não sei se eles prepararam alguma coisa, às vezes quando vem do coração é mais bonito até. Mas o importante é que vocês escutem, pessoal, porque agora é o momento em que vocês vão poder mudar a postura de vocês, tá? Aqueles que